Pontualmente 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Ótima sexta-feira a todos. Fique ligado com a gente porque agora você confere notícias do Brasil e do mundo. Olha só, o Rio Grande do Sul registrou até o início dessa sexta 31 mortes e 74 desaparecidos em razão dos temporais que atingem o estado desde a segunda. 235 municípios já foram atingidos. Diferente de 2023, quando a chuva foi isolada em algumas regiões, como o Vale do Taquari, desta vez o impacto ocorreu sobre todo o território gaúcho. Segundo o governador Eduardo Leite, o número de vítimas deve aumentar nos próximos dias. O total de pessoas em abrigos é de 4.645 e outras 10.242 estão desalojadas. O número de municípios afetados chegou a 154. O ser humano tem que estar fazendo alguma coisa diferente com a natureza para ela estar basicamente se cobrando da gente, né? Eu acho que poluição, alguma coisa está acontecendo porque isso não é normal, não é nada natural, isso é alguma coisa causada. Tu não pode fazer nada por ninguém, eu tenho pessoas em Montenegro que eu conheço, parte da minha família está lá, eu não posso ir e nem posso correr ninguém também porque não tem como ir para lá. A barragem 14 de julho, localizada entre Cotiporã e Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, se rompeu parcialmente na tarde desta quinta. Assim que houve a confirmação do rompimento, o governo do estado iniciou contato com os municípios abaixo da barragem para iniciarem a evacuação das áreas. A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do estado monitora também as estruturas de outras 13 barragens de usos múltiplos que estão em estado de alerta. O Ministério do Meio Ambiente divulgou que o Brasil registrou um número recorde de incêndios florestais entre janeiro e abril. O aumento das queimadas é atribuído aos efeitos das mudanças climáticas. No total, 17.182 focos foram registrados nos primeiros 4 meses do ano, segundo imagens de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, um aumento de 81% em relação ao mesmo período de 2023. Trata-se de um número de incêndios sem precedentes para esse período, desde que os dados começaram a ser reunidos em 1998. Na Amazônia Legal, que abriga mais de 60% da maior floresta tropical do planeta, o INPE contabilizou 8.977 incêndios entre janeiro e abril, o maior número desde 2016. Os dados representam um aumento de 153% em relação ao mesmo período do ano passado. O Banco Central divulgou hoje a taxa média de juros do rotativo do cartão de crédito, que voltou a subir em março após 2 meses seguidos de queda e chegou a 421,3% ao ano, o maior nível desde o início de 2024. O indicador teve alta de 9,4 pontos percentuais de fevereiro para março. Na prática, qualquer dívida no cartão de crédito feita há um ano cresce 5 vezes se o consumidor não pagar a fatura no dia do vencimento. E falando agora sobre saúde, olha só, a síndrome respiratória aguda grave tem elevado o número de internações e superlotado os hospitais. Algumas regiões do Brasil, inclusive, já declararam situação de emergência. Quem traz mais detalhes para a gente é a nossa repórter Maria Clara Leite. Aqui na capital paulista já faz alguns dias que hospitais públicos e particulares vêm enfrentando superlotação devido ao aumento de internações por doenças respiratórias. A Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, inclusive, vem alertando sobre o aumento de casos de vírus sincicial respiratório, que tem provocado a morte de crianças pequenas. A Secretaria Estadual da Saúde informou que de janeiro a março deste ano foram registrados mais de 1.000 casos de síndrome respiratória aguda grave por VSR em todo o estado. Mas a situação de saúde pública é mais crítica em Santa Catarina. Por lá, o governo do estado declarou situação de emergência por conta da síndrome respiratória, que tem elevado as internações. No começo desta semana, 93% dos leitos de UTI já estavam ocupados, segundo dados do último boletim. E Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, vive o mesmo drama.
devido à superlotação dos leitos. Pelo mesmo motivo, a prefeitura também declarou estado de emergência. Por lá foram registrados em 2024 987 casos e 65 mortes por síndrome respiratória aguda grave, que abrange casos de síndrome gripal, que evoluem e comprometem a função respiratória. As causas podem ser, além do vírus sincicial, o da influenza do tipo A e B, SARS-CoV-2, o vírus da Covid, e também bactérias, fungos e outros agentes. A gente lembra aqui que o decreto de emergência autoriza que o governo solicite bens e serviços, leitos e medicamentos de entidades privadas com ou sem fins lucrativos para expandir o atendimento a pacientes do SUS. Agora, sobre a prevenção, especialistas recomendam que é importante fazer a higienização frequente das mãos, não compartilhar objetos de uso pessoal, evitar locais com grande aglomeração de pessoas e também manter os ambientes bem ventilados. E nos destaques internacionais, dezenas de estudantes que ocuparam uma universidade de Paris começaram a ser retirados pela polícia nesta sexta-feira. O governo francês tenta desarmar os protestos antes que eles cresçam de dimensão, como aconteceu nos Estados Unidos. De acordo com a imprensa, cerca de 50 estudantes estavam no campus quando as forças de ordem entraram na sede do centro de ensino, localizado no centro da capital francesa. A Sciences Po de Paris, considerada o melhor centro de ciências políticas da França, se tornou cenário de vários protestos desde o início da guerra entre Israel e o movimento palestino Hamas. Diferente dos Estados Unidos, onde as manifestações em cerca de 40 universidades terminaram em repressão policial e prisões, na França, os protestos tiveram menos incidentes. O governo francês tenta desarmar os protestos rapidamente para evitar uma mobilização maior como nos Estados Unidos. A nova ação na Sciences Po, depois de outra mais tensa na semana passada, obrigou as autoridades universitárias a fechar nesta sexta o centro, que acolhe cerca de 5.000 estudantes na capital. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico divulgou seu relatório trimestral com uma previsão otimista para a economia mundial. De acordo com a análise, o crescimento previsto é de 3,1% em 2024. Os dados apontam para um aumento de 0,2 ponto em comparação com a previsão anterior, graças ao dinamismo dos Estados Unidos. A previsão de crescimento americana aumentou para 2,6% em 2024, contra 2,1% da projeção anterior. A principal economia mundial registrou um avanço de 2,5% no ano passado. Na América Latina, a organização elevou a previsão para o Brasil em 0,1 ponto, com crescimento de 1,9% em 2024, impulsionado pelo consumo maior das famílias. O crescimento da China continua forte e a OCDE elevou a projeção para 4,9% em 2024, contra a previsão anterior de 4,7%, principalmente devido a uma política fiscal expansionista. Mais informações do Brasil e do mundo daqui a pouco às 11 horas da manhã. Muito obrigada pela companhia e até mais.